Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações da matéria e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações do dia de hoje. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos neste momento a exposição doutrinária. Nós estamos a caminho da bondade, o segredo da reforma íntima. O nosso tema de hoje é baseado em uma palestra realizada no mês de abril de 2018, na União das Sociedades Espíritas de São Paulo, pelo irmão Haroldo Dutra Dias. Podemos dizer que, sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir o nosso objetivo maior: a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo. A evolução espiritual é aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. É o único. Deus é imutável. Então Deus está fora da reforma íntima. Ele já é perfeito para sempre e constante. E nenhuma criatura o é. É por isso que quando o doutor da lei indaga Jesus com um elogio assim, bom mestre, e Jesus pergunta para ele assim: por que você está me chamando de bom? Bom, só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. E aí, então, surge a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, chamada A Diferença, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, no livro Momentos de Ouro, capítulo 12. Dr. Bezerra de Menezes estava falando para um público no mundo espiritual. E alguém espírita
fez uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes e disse: Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas para falar a verdade para o senhor, eu não aguento mais a mim mesmo. Já não me aguento mais. Deixe eu explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso. Pelo menos ele era sincero. Eu ainda tenho maldade dentro de mim. Eu sou ciumento. Sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas. Às vezes eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o Senhor está nos convidando a fazer. E Dr. Bezerra de Menezes ouviu com toda a atenção e disse para ele assim: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, essas imperfeições que o movimento espírita tem, que você tem, eu também tenho. E aí, o encarnado que estava desdobrado durante o sono, sim, desdobrado, porque durante o sono, enquanto nós dormimos encarnados, o nosso espírito alça voos para a erraticidade. Então, arregalou os olhos, ficou impressionado com aquilo. Mas aí o Dr. Bezerra de Menezes disse: mas há uma diferença. Uma diferença. Qual a diferença, Dr. Bezerra de Menezes? A diferença, meu filho, é que antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso. Achava bom fazer mal para as pessoas. Achava bom ser grosseiro, orgulhoso. Eu corria na direção dessas imperfeições. E hoje a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Essa é a diferença. Hoje nós já compreendendo que cada imperfeição do espírito lhe traz um tipo de sofrimento, portanto, pelo número das imperfeições, né? E Kardec chega inclusive a dar esse exemplo. Pelo número de imperfeições que você tem, é o número de sofrimentos que você tem na sua vida. É só fazer conta. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. É que às vezes nós não temos olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Por exemplo, é muito difícil ser nervoso. É difícil. Não é fácil. Outro dia meu filho fez algumas coisas erradas. Estava meio teimosinho, sabe? E quando eu menos percebi, veio à tona o meu passado. Meu passado espiritual. Eu esqueci da atual vida. E aquela multidão que vive em mim tomou conta e eu levantei a voz. Levantei a voz me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. E quando eu olhei para ele assustado, e ele me perguntou: pai, é assim que o senhor quer servir de exemplo? E o que nós estudamos no Evangelho? Todos os domingos à noite, aqui em nossa casa. E o perdão? E a mansidão? Tá nervoso, pai? E aí eu olhei para ele, pensei no que eu ia dizer e só balancei a cabeça. E sabe o que ele disse? Pai, nós temos que seguir o que nós estudamos em casa.
Aí eu me acalmei e tive uma conversa amigável com ele. E aí nós vemos a importância e a bênção do trabalho e do estudo, porque nós estamos sob vigilância. Porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade, que é característica dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores são bons espontaneamente. Nós, pelo menos, temos a bênção da disciplina, podemos ter a bênção da disciplina. Somos como um jumentinho com a carroça. Você tem vontade de se comportar como um jumento, mas a carroça não deixa. E através desse clima de disciplina e de esforço espiritual, com serenidade e paz, nós vamos reformando o avião enquanto o avião voa. Então, esse é o primeiro segredo da reforma íntima. É como você reformar a sua casa. Porém, reformar a sua casa com todo mundo morando nela, sem poder sair. Essa é a reforma íntima. Então, se você não conduzir com muita calma, você vai se desesperar. Desesperar. É assim. E por essa razão que os Espíritos nos esclarecem que um dos elementos da caridade é a indulgência. Indulgência é assim: você faz uma coisa e aí quem te ama fala assim: calma, ele está nervoso, ele não dormiu bem, tá com algum probleminha, deixa para lá. Então as pessoas que nos amam, elas têm uma cota maior de tolerância, de indulgência, para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. E quem é capaz de viver sem indulgência? Qual o relacionamento humano sobreviveria sem indulgência? Nós não pensamos nisso. E a indulgência que nós recebemos é também aquela que nós damos. É a que nós damos. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Com o filho você tem que ter altas doses de indulgência. Porque se você quiser corrigir todas as imperfeições ao mesmo tempo, você vai enlouquecer seu filho. Ou você vai ficar louco. E a vida vai perder o sabor, vai perder o sentido. Há de ter felicidade também na jornada. Na jornada. E é por isso que o Chico dizia com toda simplicidade, com seu jeitinho de interior. Ele falava assim: eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja. Aí a gente fala: nossa, olha só, coitadinho, né? Mas olha só como ele completa essa frase: uma lesma que rasteja sempre para frente. Sempre para frente. Porque quantos de nós está rastejando em círculos? Então, o importante é que o progresso, ainda que devagar, ainda que pequeno, seja constante e para melhor. Para melhor. É assim, então, que quando nós nos voltamos para a história da vida dos cooperadores do Cristo, a história real, nós vamos entender Jesus ter escolhido Simão Pedro para ser o líder do colégio apostólico. Simão Pedro. Primeiro, um ancião em uma sociedade patriarcal. Então Simão Pedro era machista. Nós precisamos entender isso.
Por exemplo, ele não aceitou Maria Madalena depois que ela se converteu, trabalhar com ele na Casa do Caminho. Maria de Magdala se converteu, passou a cooperar. Foi ela a primeira a receber de Jesus a mensagem de imortalidade da alma. Mas ela procurou trabalho e ele falou: "Ah, Maria, não tem jeito. Não dá. Aqui nós não podemos te aceitar." Não teve jeito. Ela teve que buscar trabalho em outro local. Simão Pedro era nervoso, bravo. Quantas vezes ele se precipitou? Quantas vezes? A ponto de Jesus chamar a atenção dele? Muitas vezes. Quantas vezes? Nós falamos do caso especial de Simão Pedro porque ele acordava, ia tomar café e Jesus estava com ele, tomando café com ele. E pescador, olha que pescador toma café cedo. Nós sabemos disso. Ele ia no barco pescar, Jesus estava na beira do lago. Ele ia almoçar, Jesus estava almoçando com ele. Jesus dormia na casa dele. Isso durante 3 anos. E, no entanto, ele teve dúvidas no momento em que Jesus caminhava sobre o lago. Teve dúvida. Titubeou. E no momento mais importante, ele, todo corajoso, porque era também impulsivo e impetuoso, ele disse: "Meu mestre, eu jamais vou te trair. Jamais." E aí Jesus olhou, olho no olho: "É, Simão, o dia não vai nem amanhecer e você vai me negar, não é nem uma vez, são 3 vezes." E quando ele pronunciou a terceira negação, aí que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima, que é quando você se enxerga do tamanho que você é. Do tamanho que você é. Porque os nossos olhos têm uma característica, no olho do encarnado, tem uma característica curiosa. A gente sempre aumenta a gente e diminui o outro. Engraçado isso. Experimenta para você ver. Você olha para você mesmo no espelho e você sempre se vê maior que verdadeiramente é. E o outro sempre menor. Então, naquele momento, Simão Pedro pôde se enxergar do tamanho que ele é. E aqui é o primeiro passo. Porque você não vai ser capaz de melhorar algo que você não vê que precisa ser melhorado. Esse é o primeiro segredo. Ver, enxergar, assumir, aceitar. Eu sou desse tamanho. As minhas dificuldades são essas. Essas são as minhas lutas. Essas são as minhas lições. Esse é o primeiro passo. Sem isso, você não melhora aquilo que acha que já é bom. Que era o caso de Simão. Mas o mais importante é que a escolha de Jesus nunca se baseou no fato de Simão ter ou não ter imperfeições. Jesus sabia que ele tinha imperfeições e mesmo assim o elegeu para ser o líder dos apóstolos. E o elegeu antes de Simão ter negado, sabendo que ele ia negar. Aqui então vem o segundo ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso aqui. Vamos pedir para as mães aqui pensar em algo. Lembrando até que ontem foi Dia das Mães. Quando o seu filho ou a sua filhinha não sabiam andar ainda, vocês amavam menos do que hoje?
Qual mãe passa a amar mais o filho porque ele ficou melhor? Não. A mãe ama e ponto final. Mãe ama. Ponto final. Vejam os presídios. Todos os presos, na sua maioria, têm mãe. São sentenciados, presos. E logo em seguida chega a mãe. E podemos então testemunhar o que realmente é o amor. Ah, o amor. Porque o amor verdadeiro, ele não espera que o ser amado seja perfeito ou que ele melhore para amar. Isso não é amor. Isso é concurso. Aí você faz a prova, vai ter um desempenho. E o amor não aguarda desempenho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já é amado. E ponto final. Você sempre foi amado, sempre. E não há nenhuma tolice, não há nenhuma estupidez, não há nenhuma maldade, nenhuma crueldade que você vai ser capaz de fazer, que vai diminuir 1 centímetro no amor que Deus tem por você. E é por isso que o Espiritismo é um consolador prometido para a humanidade, para todas as crenças, para todas as religiões, para todos os povos, para todas as culturas, para todos os gêneros, para todas as opções sexuais, para todos. E, por fim, reforma íntima sem essa certeza é desespero, não é melhoria. Porque eu me transformo, eu encontro forças para me tornar melhor. Sabe por quê? Porque eu sei que vale a pena. Eu sei que eu vou viver. Eu sei que o amor vai durar. Eu sei que eu vou poder corrigir. Eu sei que eu vou poder reparar quem eu prejudiquei algum dia. Eu sei que eu vou poder ser puro e que eu vou poder brilhar. Brilhar a minha própria luz, e um dia todos nós tomaremos posse da nossa herança de felicidade, sem altos e baixos. Felicidade sem nenhuma variação, que é a felicidade dos espíritos puros. Meus irmãos do coração, até lá. Até lá. Nos vemos nos mundos perfeitos. Muito obrigado a todos. Muita paz. Que assim seja.